líder, faço questão de colocar, o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, a produção foi muito generosa, eu vou reler. O ditador Nicolás Maduro e o presidente da Guiana, Irfaan Ali, vão se encontrar na próxima quinta-feira em uma reunião que será realizada em São Vicente e Granadinas, para tratar da possível anexação da região de Essequibo pelos venezuelanos. Quer dizer, o Maduro vai tentar convencer o presidente da Guiana a dar 70% do território para ele. O presidente Lula também foi convidado e poderia mediar essas conversas. Mas, segundo o portal Metrópolis, o presidente não poderá comparecer. O Lula é tudo menos burro por conta da agenda e vai enviar Celso Amorim para assistir o difícil diálogo, porque ele é o atual chefe da assessoria especial do Palácio do Planalto e vai ser o representante do presidente. Meu querido Renato Ribeiro, o nosso querido Nicolás Maduro já tinha colocado as Forças Armadas... Seu querido, meu querido não. Vamos dizer assim, que de uma maneira esse deslize gentil, eu tive que pegar, não pude deixar querido passar. É uma força de expressão. Seu querido Nicolás Maduro. Então, eu quero bem a toda a humanidade, mesmo aqueles que discordam de mim. Então, o querido Nicolás Maduro já tinha mobilizado todas as suas Forças Armadas, já havia dado um ultimato ao presidente Joe Biden, dizendo que os Estados Unidos da América, com as suas 5.000 armas nucleares, pagaria um preço caro se ousasse se meter com ele, Nicolás Maduro. E não sei o que aconteceu, acho que algum recado que ele recebeu, viajou lá para a Rússia, o Putin deve ter dado algum conselho para ele. Ele agora deu uma recuada e já quer conversar para buscar uma saída honrosa. Vai sair com o rabo entre as pernas. Querido Renato Ribeiro, por que o Maduro afinou? Bom, eu não sei mesmo se ele afinou ou se isso é uma preparação. A questão central aí é a questão do petróleo. Essa região, não é por acaso que ele está indo atrás dessa região na Guiana. É uma região extremamente produtora de petróleo e existe uma multinacional americana que faz a exploração desse petróleo. Então, também não é por acaso que os Estados Unidos está de olho nesse conflito. Se não tivesse petróleo, se fosse uma região de deserto desinteressante, os Estados Unidos nem ia se meter nessa questão. A discussão é porque ali tem dinheiro, porque ali tem petróleo e, logicamente, a Venezuela tem interesse e os Estados Unidos têm interesse que permaneça do jeito que está. Eu acho que é possível uma negociação. Claro que a Venezuela está errada em procurar aumentar o seu território dessa forma, e eu também vejo com grande preocupação uma possibilidade de nós termos, isso o Brasil nunca quis, nenhum governo brasileiro, uma presença norte-americana como uma base, possivelmente uma base militar na Guiana. Isso é muito preocupante. Então, é um conflito da mais aguda gravidade, a gente tem que resolver esse problema, o Brasil tem que ser mediador nessa conversa toda, porque de todo jeito se perde. O Maduro, ele quer criar o caos. Ele tem um exército poderoso, isso é verdade, Capês, isso é importante dizer. Eles têm um material bélico, aliás, superior ao nosso. Não é uma boa ideia o Brasil entrar em guerra com a Venezuela, por exemplo. Eles têm material bélico, tem bastante coisa. É claro que não aguentaria um conflito com os Estados Unidos, mas um conflito do nosso lado aqui, vizinho, não é interessante para ninguém, muito menos para a gente, muito menos para o Brasil, que tem a maior parte da Amazônia no seu território. Então seria muito ruim para todo lado. Tem que resolver? Tem que resolver no diálogo. Eu acho muito difícil que saia no diálogo, até porque o Maduro precisa de uma guerra. Ele quer se manter no poder. E como é que se mantém no poder? Como é que as ditaduras de esquerda, de direita, ditaduras em geral, né? Porque é bem questionável se a Venezuela é um governo de esquerda. O Mujica, que sim, foi um líder de esquerda democrático lá no Uruguai, falou que o que está fazendo lá não tem nada a ver com esquerda. Aquilo ali é uma ditadura do Maduro. E ditadores querem sempre se perpetuar no poder. Olha, me parece, na minha opinião, que é uma ditadura de esquerda. Ele não vai... Para ele atacar a Guiana, ele teria que passar por ele teria que usar uma rodovia que sai da Venezuela,
passa por Roraima, numa área que não tem floresta, que é um planalto ali, uma chapada. Ao norte de Roraima. Ao norte de Roraima. Então ele vai numa rodovia e uma outra que faz como se fosse um V. Então ele vem por Roraima e vai para a Guiana. Mais ao sul de Roraima é mata fechada, amazônica, ele não tem condição de passar. Se ele passar por essa região, certamente o Brasil vai ser obrigado a declarar guerra e bombardear a passagem dos veículos blindados. Ele não vai fazer isso, até pela boa relação que ele tem com o presidente Lula. Se tiver algum tipo de ataque, será um ataque anfíbio, ele irá pelo mar, porque aliás o interesse dele é nas plataformas que são ali de petróleo que se encontram naquela região. Os Estados Unidos já está presente com a ExxonMobil, que já está lá, uma empresa norte-americana que está já atuando na prospecção de petróleo. E é claro, o Maduro não é louco e não vai reagir. E é claro, também vou dizer para você, o exército brasileiro é amplamente, apesar com todas as suas deficiências, mais poderoso que o exército venezuelano num conflito, eu asseguro isso para você. Nós estamos entre as 12, com toda essa avacalhação que existe, entre as 12 maiores forças militares do planeta. Emerson Tawil, qual a sua avaliação? O interesse do Maduro, do meu ponto de vista, acredito que seja mais essa negociação tirar proveito de alguma coisa. O conflito a essa altura do campeonato não seria algo de um viés muito saudável, até porque os chefes do Comando Sul das Forças Armadas Americanas já estão na Guiana há mais de uma semana e esse conflito para ele não seria algo muito palpável. E como você disse também, né, governo Lula não quer fazer parte, mas está dentro do nosso quintal. Se esse conflito vier à tona, faz parte do nosso contexto territorial e teremos que ter uma atuação. Por qual razão não se impor? Engraçado que com a Ucrânia, a Rússia foi tentar a paz lá na ONU, holofotes, viagens e tudo mais, e aqui ao nosso lado, dentro do nosso quintal praticamente, prefere essa omissão, por conta dessa parcimônia, essa benemerência com a Venezuela, que é seu companheiro, e isso traz, sem dúvida alguma, preocupações também para a nossa nação. Eu acredito que Nicolás Maduro deva tentar tirar algum proveito por conta desse possível acordo. Vamos, meu querido professor Acácio Miranda, com uma frota de 665 aeronaves, o Brasil atualmente é a maior força aérea da América Latina, segundo dados do ranking. Temos aí 171 helicópteros, 119 aeronaves de treinamento, 125 aeronaves de transporte, 42 caças interceptadores, 76 caças de ataque. Claro que o Brasil não é um país que tem doutrina militar de interferência em assuntos dos outros países. Nós não vamos tomar nenhuma providência de intervenção militar. Mas, se a Venezuela entrar por Roraima, não há como não declarar guerra à Venezuela. Acácio Miranda, a sua análise, professor de Relações Internacionais da Mesa de Debates. É importante nós olharmos para alguns aspectos. Primeiro, você tem razão. O Brasil hoje tem o maior poderio militar da América do Sul. A Venezuela, no auge, já teve, mas a Venezuela enfrenta uma crise econômica e, consequentemente, os equipamentos militares venezuelanos foram sendo sucateados sem manutenção ao longo do tempo. Em segundo lugar, o Maduro criou uma narrativa para que ele se fortalecesse internamente. Esse é um dos únicos temas que une oposição e situação na Venezuela. Mas a situação é tão ruim na Venezuela que, mesmo assim, o povo daquele país acabou não comprando essa narrativa. A partir disso, ele vislumbra uma possibilidade econômica a partir de uma eventual ajuda dos Estados Unidos e até do Brasil. Por quê? Essa questão do petróleo, a Venezuela tem um petróleo de qualidade ruim, mas tem a capacidade de produção de 300 bilhões de barris. A Guiana produz no máximo 11 bilhões. Esses 11 bilhões não mudariam a situação econômica da Venezuela. Então o Maduro vai esticar esse chiclete ao máximo para que países intervencionistas, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, de alguma forma derrubem as sanções hoje existentes ou intervenham até economicamente na Venezuela e, a partir desse estímulo, o Maduro deixe de, entre aspas, atacar a Guiana. Muito bem.